Boa noite, igreja. E a paz do nosso Deus, amém? Sempre é um prazer poder estar recebendo cada irmão aqui. Rapaz, eu vendo a Bárbara fazendo essas leituras, eu digo, a minha menina está crescendo, viu? Com a glória de Deus, isso é muito bom, meus irmãos. É avançar. Desde já agradeço a direção de culto, a irmã Márcia, a irmã Diene, o Tiaguinho, o irmão Márcio, que pôde estar aqui nos ajudando nesta noite. Irmãos, quero estar dando alguns avisos, lembrando os irmãos. Sábado nós tivemos culto de jovens aqui, dirigido pelos jovens. Foi uma bênção para a glória de Deus. E eu quero que você tenha em mente a responsabilidade que é posta sobre você de trazer os seus filhos para o culto de jovens. Irmãos, os adolescentes têm que estar na casa do Senhor, cultuando a Deus junto com os demais jovens, com aqueles jovens já maduros, com aqueles jovens casados, que é para estar ganhando experiência e dando continuidade a esse trabalho. Então vamos ter isso em mente, essa responsabilidade de estar trazendo nossos filhos para os cultos de jovens, amém? Convidando. O culto foi uma bênção, uma pregação maravilhosa, um tema relacionado a recomeço. Eu acho que só quem perdeu foi aquele que não estava aqui. Eu, como os irmãos sabem, não pude estar devido ao trabalho, mas os jovens, através do Tiaguinho e Sabrina, que estão à frente desse departamento, têm sempre nos surpreendido com os temas e com as pessoas que têm convidado. Então vamos nos fazer presente e estar trazendo os nossos jovens para esse momento, amém? E lembrando também que nós temos duas senhoras que nos visitam hoje, convidadas da irmã Margarida. Seja bem-vinda, se sinta abraçado por nós. Essa igreja ama vocês, amém? Lembrando também no culto de quarta-feira, vamos estar aqui aprendendo na quarta-feira, culto de doutrina. E eu quero que vocês tenham em mente também, e estejam compartilhando com alguns irmãos que não estão aqui essa noite, ou sentindo falta de muitos irmãos, que nós vamos ter algumas mudanças nos horários dos nossos cultos para o mês de março. A gente, junto com a associação da nossa igreja, a ABC, a nossa igreja era a única que não estava cumprindo os mesmos horários das demais igrejas. Então, os pastores se reuniram e decidiram estar colocando a nossa igreja também no mesmo horário das demais igrejas, das igrejas co-irmãs. Então, os nossos cultos vai ter uma mudança de horário. O nosso culto esse que estamos realizando agora, o nosso culto de doutrina, o nosso culto de adoração e o nosso culto de doutrina vai ter uma mudança. O nosso culto de adoração vai iniciar 6h30, terminando 8 horas. A carga horária vai ser a mesma, só que vamos estar iniciando momentos mais cedo, 6h30 e terminando 8 horas. O de quarta-feira vai estar começando 7 horas e terminando 8 horas. Amém? Escola Bíblica Dominical continua o mesmo horário, de 8 às 10. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos estar compartilhando. Durante todo esse mês de fevereiro continua esse mesmo horário, mas a partir de março já vamos estar trabalhando com horário novo. Amém, igreja? Quero estar lembrando também que no final desse mês nós vamos estar tendo o nosso primeiro culto de casais do ano, dia 27, a última segunda desse mês. Coloque em sua agenda, no dia 27 vamos estar tendo o nosso culto de casais. A gente convidou, eu e a irmã Diene, convidamos uma equipe que já trabalha com casal há muito tempo. Tanto eles vão estar fazendo a parte de louvores como a parte de pregação.
O culto vai ser todo com eles, um culto bem diferente, um culto bem voltado para os casais. Amém? Então não vamos perder esse evento da nossa igreja. Irmãos, a igreja tem avançado, a igreja tem crescido, tem avançado. Então não vamos estar perdendo as oportunidades para depois não estar dizendo que a igreja não está trabalhando. A igreja está viva, acordada, a igreja está trabalhando para o Senhor. Amém? Dito isso, eu convido aos amados irmãos a estar abrindo sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Eu tinha iniciado, tenho feito uma série de pregações aqui no livro de Pedro, expondo o livro de Pedro. Trabalhei no domingo passado falando sobre a graça de Deus e a submissão, respeitando a submissão dada, a capacidade dada ao homem de se submeter a outra pessoa. E hoje eu quero estar trabalhando a submissão por causa do Senhor. Nós estamos trabalhando 1 Pedro capítulo 2, do verso 13 ao 17, mas hoje eu quero estar lendo só o verso 13 e o verso 14, amém? Quem for achando pode se pôr de pé em respeito à leitura que vamos fazer da palavra do Senhor. Então comigo, igreja? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 2, do verso 13 ao 14. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja o rei como soberano, que seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Oremos. Senhor Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra em nossa vida. Abre, ó Deus, um leque de entendimento. Diante de nós, ó Deus, está aberta as Tuas Escrituras, pois Tu nos revela elas, Senhor, diante da Tua vontade e diante da vontade da Tua igreja. É o que eu te peço em nome do Teu Pai amado, Cristo Jesus, que vive ainda hoje e eternamente. Amém. Irmãos, pode sentar. Não temos em nós mesmos coisa alguma que Deus possa amar, mas Ele nos ama por causa de Jesus Cristo em nossa vida. Por nós mesmos, humanos, o Senhor não vê em nós nada, obrigado, meu irmão, nada em nós que possa nos amar, porque somos pecadores. Mas por causa de Cristo em nossa vida, Ele nos ama. Em 1 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 1, verso 17, a palavra do Senhor nos diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Senhor nosso Deus, Ele tem prazer em Jesus. Então, por Ele ter prazer em Jesus, Ele nos ama, porque Ele sabe que Cristo nos amou, ao ponto de dar a sua vida para resgatar a nossa vida. A fé em Cristo permite que sejamos amados e que recebemos a graça de Deus, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Cristo Jesus. É através dessa graça em nossa vida que o nosso Deus nos ama. O relacionamento de amor com Jesus Cristo deve ser motivação suficiente para termos uma vida piedosa, uma vida equilibrada neste mundo de pessoas ímpias. Essa é a realidade, o maior motivo que temos para obedecer, para amar a Deus, para se submeter a Ele, é pelo amor que Ele tem por nós. Se me amas, guardarás os meus mandamentos.
Isso é o próprio Senhor falando lá em João 14. Se me amas, guardarás o meu mandamento. Então, se nós amamos a Cristo, temos que guardar a sua palavra, obedecer a Ele em nossa vida. Existe um tipo de obediência mais profundo do que aquele motivado pelo dever, pelo amor a obedecer? Não. Irmãos, é diferente quando você obedece com amor do que você obedecer por causa da autoridade. É diferente quando o filho ama tanto o seu pai que obedece ele até molhar. É diferente quando ele obedece por medo, com medo de ele ficar de castigo ou de apanhar. Uma coisa que eu aprendi muito cedo com meu pai, que aquele que obedece é aquele que mais o pai ama. Aquele que desobedece é aquele que o pai mais exerce a autoridade de pai, porque ele vai querer colocar nas rédeas curtas para que ele obedeça. Me lembro que uma vez o meu pai olhou para mim, estava em uma praça, aí ele olhou para mim, tinha vários policiais fardados, aí ele disse assim: filho, sabe por que a gente passa por eles todo acanhado, de cabeça baixa, com medo? Porque eles estão fardados e armados. Se nós desobedecermos, ele pode nos dar uma tapa, pode nos prender, pode atirar na gente. Mas se eles tivessem farda, é homem igual eu e você. Mas isso não é motivo para desrespeitar. Aí eu ficava analisando aquilo ali, porque se nós não aprendermos a respeitar o nosso próximo como respeitamos a nós mesmos, vamos viver uma vida desordenada, uma vida sem regra, uma vida sem rumo. Aprendi isso muito cedo com meu pai. Então, aquela obediência por amor, eu passei a entender que eu seria aquele filho que obedecia. Desde muito cedo obedeci aos meus pais, com todo respeito comigo. E eu via o tanto que minhas irmãs sofriam por querer peitar, por querer se levantar contra eles, ao ponto de quando ele dava uma disciplina a elas, elas passavam dias, meses, sem dar nem a benção a eles. Aí ele puxava de novo, aí a conversa era mais séria, já era, em vez de ser só uma conversa. E eu levava muitas vezes até nome de besta, porque ele acabava de me dar uma repreensão e eu já estava ali. Até mesmo minha mãe, sem entender, dizia: teu pai acabou de brigar contigo, tu não sai de perto dele. Só que é o princípio da obediência que já tem em nosso coração. E assim aprendemos a obedecer às autoridades, a obedecer às leis e obedecer acima de tudo a Deus. É o princípio de tudo. A obediência motivada pela devoção ao Senhor. Em João capítulo 14 também, no verso 23 e 24 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e veremos para ele, e faremos nele morada, habitação. Mas quem não me ama, no verso 24, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então o filho que ama, obedece, e o filho que não ama, não obedece. O filho que ama, guarda a palavra de Deus e faz morada em seu coração. Como é bom, meus irmãos, obedecer e entender que o coração de Deus é a nossa morada, e debaixo de suas asas Ele nos protege, nos guarda. Não é interessante isso? Não há dificuldade, não há barreiras que não possam ser vencidas ao filho que obedece. Mas quando você é desobediente,
você vai ter que passar pela disciplina. Não somos apenas filhos amados de Deus, mas também peregrinos, forasteiros deste mundo. Somos existentes, estrangeiros, com uma cidadania de outra pátria, uma cidadania do céu. Como os patriarcas da antiguidade, nossa situação aqui é temporária. Estamos viajando para uma cidade celestial. Estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso campo de habitação, não é a nossa moradia. Temos que entender que somos resistentes, peregrinos, desde o começo. Os que já moraram em outros países sabem, os cidadãos de lá observam os estrangeiros e têm a tendência a procurar motivos para criticar. Devemos ser justos e admitir que por vezes também criticamos os estrangeiros que vivem em nossos países. Eu trabalho em um restaurante, em uma rede de restaurantes que está sempre recebendo o estrangeiro. Quando a gente recebe o estrangeiro, que a gente não entende bem a língua dele, e às vezes eles estão olhando assim para os garçons que estão atendendo, e estão sorrindo, estão rindo, a gente costuma pensar, esses caras estão bem falando da gente ainda. Não é assim? Também falam alguma piada da gente, que a gente não entende o que eles estão falando. Pelo menos lá no trabalho a gente passa por isso. Muitas vezes eu consigo entender algo, os meninos chegam para mim e falam, agora que esses caras estão falando da gente, né? Aí eu não, eles estão falando com o rapaz do Uber, que trouxeram eles. Não, estão só olhando para a gente, é por isso que eu não gosto de gringo. Você está entendendo? Então a gente temos que ser conscientes que aqui, se nós somos forasteiros, se nós somos peregrinos, sempre vai ter alguém nos olhando diferente. Sempre vai ter alguém olhando para nós como mensageiros de Cristo, como crentes, diferente, procurando defeitos, procurando algo para nos acusar. Ao longo de muitos anos de ministério que eu tenho visto um grande impacto que um cristão exerce sobre os perdidos quando combina uma vida piedosa com um testemunho amoroso. Lembro-me de várias conversões de pessoas que aceitaram Jesus, pessoas maravilhosas, pessoas que dedicaram suas vidas para Deus, pessoas que foram frutos do testemunho de crentes fiéis a Cristo, pelo testemunho, por ser pessoas dedicadas, que simplesmente deixaram a luz de Cristo brilhar em meio às trevas. Conheço pessoas que aceitaram Jesus só por ver o posicionamento de um crente, de um vizinho, de uma pessoa piedosa. No entanto, também me lembro com tristeza de pessoas incrédulas que rejeitaram a palavra de Deus por causa da vida incoerente de pessoas que deram mau testemunho, de pessoas que diziam ser crentes e não eram. É isso que tem afastado as pessoas das igrejas, por causa de pessoas que dão mau testemunho. Converso com pessoas que dizem, pastor, eu prefiro tratar com uma pessoa mundana do que fazer negócio com crente. Mas é porque não é um crente verdadeiro. É um crente com mau testemunho, é um crente fingido. Infelizmente, então, como nós somos peregrinos nessa terra, tem pessoas nos olhando diferente. Então temos que ter uma vida disciplinada, uma vida piedosa, uma vida de obediência, uma vida justa diante de Deus. Temos que ter isso em mente. Infelizmente, Pedro ele incentiva seus leitores a testemunharem aos perdidos por meio de suas palavras e atos.
de modo que um dia Deus possa visitá-los e salvá-los. Meus irmãos, na medida que você é mensageiro da palavra de Deus e pode aproximar alguém de Deus, você também pode afastar, dando um mau testemunho, não cumprindo com as suas obrigações, não sendo obedientes. Tenha isso em mente, seja um mensageiro de apresentar as boas novas de alegria a alguém, não aquele que foi o motivo pela qual a pessoa fala que detesta crente. Eu fico triste ao mesmo tempo chateado quando eu escuto alguém dizer: eu deixei de ir para a igreja porque vendi um carro para um irmão, um pastor, um obreiro e ele não me pagou. Ou fiz um negócio e ele não cumpriu. Ou ele faltou com uma palavra comigo. Ou ele só era crente na igreja e fora da igreja era uma pessoa perversa e permitida. Eu fico extremamente chateado, meu irmão. Porque é desse tipo de pessoas que o mundo fica de olho. Pessoas que dão mau testemunho daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Meus irmãos, não foi pouco que o Senhor fez, não foi pouco que Ele passou, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de um dia poder estar face a face com Ele. O nosso Deus, Ele deu a vida do seu único Filho, por amor a mim e a você. Encontramos aqui no verso 12, aqui do nosso texto base, aqui, 1 Pedro, capítulo 2, o dia da visitação. Observe como diz assim no verso 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Esse gentio aqui é no meio dos descrentes, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Estão acompanhando comigo, igreja? O dia da visitação pode se referir ao dia em que Cristo voltará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. No entanto, creio que a visitação do qual Pedro fala nessa passagem se refere ao momento em que Deus visita os pecadores perdidos e os salva por sua graça. Pela sua infinita graça, pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia. A mesma palavra é usada com esse sentido lá em Lucas 19, acompanhe comigo. Lucas 19, do verso 41, nos diz assim, Lucas 19, observe. Acho lindo essas horas das folhas da Bíblia se abrindo. Não perda isso não, viu? Tem muita gente hoje que não está mais usando isso não. Lucas 19, do verso 41 ao 44 diz assim: Jesus aqui entrando em Jerusalém, ele diz: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculta a seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu
o tempo em que Deus veio visitá-la. Aqui Jesus, ao entrar, ele olha para Israel e chora, ele lamenta por ter vindo para aquele povo e o povo ter rejeitado. Naquele dia que eu visitei vocês, ele fala: vocês não me abraçaram, vocês não me quiseram, e por isso vocês vão sofrer, porque rejeitaram o dia da visitação. Quando essas pessoas creem em Cristo, glorificarão a Deus e darão graças, porque eles foram os testemunhas fiéis, mesmo quando elas dificultaram as coisas para nós, os descrentes, os gentios. Nós vimos na primeira mensagem que eu preguei sobre submissão, que eu trabalhei com o tema que nós nos submetemos à autoridade por causa dos perdidos. E hoje eu quero estar trabalhando o segundo ponto desse tema, submissão com o tema por causa do Senhor. Nós temos que aprender que nós obedecemos às leis, às autoridades por causa do Senhor. Observe no verso 13, aqui do nosso texto base, e o verso 17. O verso 13 nos diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja o rei como soberano. E no verso 17 diz assim, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. É claro que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, para a glória do Senhor, para o bem do seu reino. Mas Pedro faz questão de ressaltar que o cristão são responsáveis, representantes de Jesus Cristo na sociedade. Irmãos, nós somos representantes de Deus aqui neste mundo. A nossa responsabilidade é proclamar as virtudes de Deus. Lembra-se que eu trabalhei um pouco sobre essa virtude no verso 9, quando diz assim aqui, observe: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a nossa responsabilidade representar Cristo aqui no mundo. É a nossa responsabilidade. Trata-se de algo especialmente relevante no que se refere à nossa relação com o governo e as autoridades. Irmãos, ao cumprir as leis, ao obedecer às leis desse mundo, estamos obedecendo a Deus, estamos representando a Deus como cidadãos cristãos. Preciso me sujeitar à autoridade da qual o governo humano é investido. Irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, isso doeu em mim. Sabe por quê? Porque eu não concordo com o nosso governo. Aqueles mais próximos a mim, como o irmão Luiz, Bruno, sabe disso. Pastor Davi, o Márcio. Eu não concordo com o nosso governo, mas ao me deparar com esse texto e entender que eu sou o representante de Cristo e tenho que obedecer, me sujeitar às autoridades por amor a Deus, eu me curvo. Por amor a Deus, eu obedeço. O Deus
termo traduzido por instituição humana não se refere a cada lei individual, mas sim às instituições que cria e que fazem cumprir as leis. Não é só aquela instituição que fez, mas é aquela instituição que faz cumprir. É possível desobedecer às leis e ainda assim se sujeitar às instituições. Por exemplo, ao se recusar a adotar as regras alimentares do rei, Daniel e seus amigos desobedeceram à lei, mas a maneira de fazê-lo provou que honraria o que o rei respeitava, as autoridades. Para que você melhor entenda, naquele momento Daniel, o rei, queria que os jovens daquela ocasião, os amigos de Daniel, se alimentassem com as iguarias do rei, para que eles ficassem bonitos, saudáveis, bem de aparência. E Daniel se recusou por obediência a Deus, porque não queria se contaminar com aquilo que era oferecido a outros deuses, a deuses falsos, e se recusou a se alimentar. Ali ele estava desobedecendo a lei, mas estava obedecendo ao rei. Em que aspecto? Que ele olhou para o copeiro e disse: permita que nós nos alimentamos com outro alimento, e vamos provar que no final dos meses vamos estar bem de aparência também, igual os demais que estavam se alimentando das iguarias do rei. E no final de tudo, eles estavam mais bonitos de aparência, mais fortes e formosos do que aqueles que se alimentavam da iguaria do rei. Então desobedeceram a lei, mas obedeceram à vontade do rei. Então, meus irmãos, não se mostravam eles rebeldes, tomaram todo cuidado para não envergonhar o funcionário carregado deles, o copeiro, nem colocar ele em apuros, porque se o rei percebesse que ele estava magrelo, fraco, ia matar o copeiro, porque o copeiro desobedeceu à ordem do rei. No entanto, eles se mantiveram fiéis aos seus princípios. Meus irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus, acima de tudo, a Deus. Aí sim aprenderemos a obedecer a lei, aprenderemos a entender que debaixo da nossa vontade está sendo feita a vontade do Senhor. Glorificaram a Deus e ao mesmo tempo honraram a autoridade do rei e a ordem do rei. Pedro e os seus outros apóstolos enfrentaram um desafio semelhante. Logo depois de Pentecostes, lá em Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, eles foram chamados pelo Sinédrio, pelo conselho judeu, ordenou que eles parassem de pregar em nome de Jesus. Mas Pedro e seus companheiros recusaram-se a obedecer. Eles recusaram-se a obedecer, porque eles sabiam que prevalecia na vida deles fazer a vontade de Deus, mas em nenhum momento eles se levantaram com rebeldia, em nenhum momento eles protestaram com rebeldia. Vocês lembram que agora, após a pandemia, teve vários protestos, mulheres despidas, mostrando as suas partes íntimas, protestando contra o governo. E eu fico triste em saber que naquele meio tinha mulheres de pastores, conhecidos meus, mulheres de crentes envolvidos com aquela rebeldia. Meus irmãos, aquilo não é lugar para crente, aquilo não é lugar para pessoas que têm que estar honrando a Deus. Mas eles se rebelaram, pois aqui Pedro, ele não concordava, Pedro e seus colegas aqui, como Daniel e seus amigos, não concordaram com a lei, mas eles cumpriram
não foram se rebelar, questionar. Eles só escutaram, passaram pelo sinédrio e disseram: é importante para nós obedecer vocês ou a Deus? É a Deus. É acima de tudo a Deus e não ao homem. É a Deus. E eles continuaram pregando o Evangelho. Não provocaram a rebelião, nem questionaram ou negaram de forma alguma a autoridade do conselho. Sujeitaram-se às instituições, mas se recusaram a parar de pregar o Evangelho. Demonstraram respeito aos seus líderes, apesar deles se opor ao Evangelho. Só não pararam de pregar o Evangelho. Não obedeceram porque era a vontade de Deus que tinha que prevalecer. É importante respeitar o cargo, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que ocupa o cargo. Estão entendendo, igreja? É importante respeitar o cargo, repito, mesmo que não seja possível respeitar a pessoa que ocupa o cargo, por ser uma pessoa sem caráter, sem posicionamento, uma pessoa corrupta, mas ele está naquele cargo porque Deus permitiu. É difícil entender isso. E no exato momento, se for a vontade do Senhor, o Senhor vai tirar ele daquele cargo, por ele ser uma pessoa corrupta. Na medida do possível, é preciso procurar colaborar com o governo e obedecer à lei. Mesmo não se deve jamais permitir que a lei nos leve a ofender a nossa consciência ou a nossa desobedecer a palavra de Deus. A nossa consciência como crente, acima de tudo, é obedecer a Deus e a sua palavra. Por ela morra, por ela viva. Uma coisa que eu aprendi desde quando eu fui consagrado pastor, que o pastor tem que estar preparado para 3 coisas. E hoje eu vejo que não é só o pastor, é a igreja. Preparado para pregar o Evangelho, preparado para amar aos irmãos e preparado para morrer pela palavra de Deus. Tenha isso em mente. É 3 coisas que o crente tem que ter em mente: preparado para falar desse grande amor de Deus, pregar o Evangelho, preparado para amar o próximo como amamos a nós mesmos, e preparado para morrer, porque sabemos que vamos para uma eternidade para com Deus. Tenha isso em mente. Infelizmente, alguns cristãos zelosos, mais ignorantes, usa essas diferenças como oportunidades para gerar conflitos e fazer mensagens com temas provocativos sobre liberdade, separação entre a igreja e o Estado. Hoje tem pessoas usando o público para levantar pessoas para estar nas ruas clamando pelo governo, brigando com o governo, e isso não é o nosso dever como crente. O nosso dever como crente é pregar o Evangelho e obedecer a Deus. Não estarmos manifestando, brigando em internet, postando coisas sobre política. Não é o nosso dever. O nosso dever é amar e obedecer a Deus. É amar e obedecer a Deus. Mas tem pessoas querendo usar da liberdade cristã para nos separar entre igreja e Estado. Pedro cita as autoridades que devemos respeitar. Ao falar do rei, refere-se, na verdade, ao imperador. Nos países de regime democrático, temos o presidente ou o primeiro-ministro. Pedro não critica o governo romano, nem sugere que ele seja destituído dos seus cargos, não. A igreja de Deus deve ser capaz de viver e de crescer em todo tipo de sistema político, as autoridades, se sujeitando aos governantes e se sujeitando ao imperador, e que é responsável pelos poderes legislativo e jurídico.
Mais uma vez eu preciso lembrar que nós, como crentes, devemos respeitar o cargo, mesmo que não se possa ter respeito pelaquele que ocupa o cargo. Essa briga não é nossa. O nosso papel é testemunhar a Cristo em nossa vida. Esse é o nosso papel como crente. Mas que este cargo foi dado por Deus, constituído por Deus foi, e devemos simplesmente obedecer a Deus e amar a Ele acima de tudo. Meus irmãos, não se levante para estar brigando com política. Não se levante. Que essa igreja, a igreja somos nós, seja vista com pessoas que representam a Deus e não ao governo. E no momento que eles adentrar, proibindo de pregar o Evangelho, aí sim, a autoridade maior vai prevalecer, que é Cristo Jesus em nossa vida. Amém? Aqui eu quero estar encerrando com o seguinte pensamento. Observe o que nós concluímos disso tudo. É que há pessoas que argumentam mais como cristãos que nós somos livres. Escutamos muito isso. Pessoas querem usar a nossa liberdade cristã como pretexto para nos levantarmos e estarmos envergonhando ao nosso Deus. Sem dúvida somos livres, mas nós somos livres em Cristo Jesus. No entanto, jamais se deve usar a liberdade em prol de si mesmo, e sim do semelhante, do próximo. Nós somos livres para amar, somos livres para pregar o Evangelho aqui nesse país, somos livres para ajudar, somos livres para testemunhar a Cristo em nossa vida. Infelizmente existem charlatões religiosos que se aproveita de pessoas ignorantes e usa a religião para cumprir os seus atos perversos. Pessoas que se levantam e dizem que são crentes e conseguem influenciar os outros para usar a liberdade erroneamente. O verdadeiro cristão sujeita-se às autoridades, porque está em primeiro lugar debaixo da autoridade de Cristo. Deposita a sua confiança em Cristo e não vai estar debatendo, brigando por qualquer motivo, porque tem a certeza de que a sua moradia não é aqui. Tem a certeza que a sua moradia não é aqui. Usa sua liberdade como instrumento para construir, não como arma para lutar. Tenha certeza disso, que somos peregrinos. Um bom exemplo dessa atitude é Neemias, que ele abriu mão de seus direitos voluntariamente a fim de ajudar o seu povo, de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias estava ali, copeiro do rei, auxiliando o rei ali. Ele poderia muito bem não ter se levantado para ajudar o seu povo, que ele estava tranquilo, morava no castelo, mas ele abriu mão de tudo para levantar o seu povo, para construir os muros de Jerusalém, por amor a Deus. Pois se levante, se for preciso, quando o seu povo, quando o povo de Deus estiver sendo oprimido, aí sim vai prevalecer em tua vida a autoridade maior, a de Cristo Jesus. Amém? Oremos. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pela ministração dela, Deus, pelo entendimento. Nos faz, ó Deus, servos obedientes, firmes, servos que obedecem à lei e amam a tua palavra acima de tudo. Obedece a Ti, pessoas que representam Cristo no viver, na conduta, no caminhar. Nos leva, ó Deus, para os nossos lares em paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite a todos.